Cosmogonia da Desordem. Exégese do declínio espiritual do Ocidente, do Sidney Silveira. Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí abaixo e comente o que achou. Esse calhamaço aqui, né, foi escrito por Sidney Silveira, né, e tem a proposta interessante de fazer como se fosse um diagnóstico do nosso tempo, né, de como a gente vive através dessa desordem toda, uma origem, né, que ordena tudo isso, né. Então, não é um daqueles livros que vão fazer como se fosse um apanhado histórico sobre como grandes instituições, como globalismo, etc., né, vem manipulando. Não é bem, a proposta não é bem por aí, né? Claro que existem livros, né, que falam sobre isso, né? Falam das grandes famílias, das ONGs, né, dos donos do mundo, vamos dizer assim, né? Tem gente que usa, inclusive, esse tipo né, de assunto para dizer que é uma teoria da conspiração. Enfim, eu acho sempre muito interessante a gente trazer assuntos assim, porque são possibilidades, são hipóteses mesmo, inclusive algumas hipóteses bem reais, né? Inclusive dentro desse assunto. Mas vamos fechar esse parênteses e estar ciente de que esse livro aqui, né, ele não faz muito essa pegada, né, de rastrear as origens, né, através do globalismo, etc. Ele faz mais como se fosse como eu disse, né, um diagnóstico do nosso tempo, né? Então ele vai pegando aqui, ó, dos assuntos mais vastos, né, como a alma do liberalismo, né, esse artigo, né, do Oscar Niemeyer, né, e o Êxtase de Narciso, que ele vai fazendo uma investigação sobre como a nossa arte contemporânea é um sintoma de como está a sociedade, né? Então, o que é em geral, né, este livro para que vocês queiram adquiri-lo, né? Ele é um livro, né, que é um compilado de artigos do Sidney Silveira. Diz ele que ele escreveu esse livro, inclusive, no próprio celular, né? Então, bastante parte do tempo ele escreveu no próprio celular. E são artigos, né, muito bem escritos, tá? Não sei se eu posso chamar de artigos ou ensaios, tá? Não sei como o próprio, né, Sidney ele nomeia, né? Mas quem é o Sidney Silveira, né? Vamos por parte, né? O Sidney Silveira, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele não me conhece, né? Mas como ele é do Rio de Janeiro, eu já vi ele várias vezes pessoalmente à distância, né? Não me lembro se eu cheguei a cumprimentar ele algumas vezes lá no Santo Dom Bosco, né? Mas isso já faz alguns anos, lá para 2017, né? Quando o Carlos Nogueira estava lá também, né? No Santo Dom Bosco. E era uma cidade, era uma sala bem estreitazinha, né? Que a entrada assim era bem, né, num apartamentinho assim bem, né, bem estreito, e a gente se reunia ali para ter alguma aula, né, de algum professor, né? Eu participei da aula na época do Bernardo Kister, né, sobre marxismo e teoria da libertação. Então, assim, o Sidney Silveira ele está nesse meio católico, né, envolvendo o Santo Dom Bosco, que inclusive através desse trabalho dele, ele também trabalha como jornalista, editor, escritor, né, professor, né? Ele é estudioso da filosofia medieval e, inclusive, ele é irmão, eu não sabia disso, do Ricardo da Costa, né? Ricardo da Costa é um dos maiores, assim, eu considero pelo menos um dos maiores estudiosos brasileiros, né, sobre a Idade Média, né? O livro dele muito bom, né? Que eu já li, inclusive, foi o Impressões da Idade Média, né? Impecável, né? Se eu não me engano, já tem uns anos que eu li, mas era também ensaios, né? Era mais no estilo de ensaios, né, o livro dele, né? Assim como o Sidney vem fazendo aqui, mas a proposta é totalmente diferente, né? Então, o Sidney Silveira, ele também é vamos dizer assim, eu sei que ele não deve gostar desse tipo de peste, né? Esse tipo de estereótipo, né, que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer, né? Ele é um tomista, né? Ele é um amante das obras do São Tomás de Aquino. Ele devorou, né, as obras de Tomás de Aquino, né? E assim, o estilo dele, né, é muito de suma, né, na hora de escrita, né? Esses compilados, né, de artigos aqui, né, a maioria deles
também, né, está composto no blog dele Contra Impugnante, né? Então ele foi um dos grandes, né, da divulgação do tomismo, né, no Brasil. Foi ele que abriu portas, né? E aqui o que está dizendo na orelha, viu? Tudo isso eu já tinha uma certa noção, mas eu tinha esquecido, inclusive, né, desses pequenos detalhes, né? Então, assim, ele está abrindo, assim, o Sidney, né? Algumas margens muito interessantes da nossa cultura, né? Tem livros que ele está presente, né? Como eu tenho aqui, inclusive, um livro importantíssimo do Rudolf Allas, né? Ele sempre prefaciando, né? Sempre apresentando o livro, né? Então, assim, são livros que são de extrema importância, vamos dizer assim, para a psicologia tomista, né? Que está surgindo no Brasil, né? Eu uso essas aspas, né? Porque eu acredito que muitas pessoas não gostam muito, né? Não usam muito esses termos para identificar esse fenômeno que está acontecendo, né? Afinal, a psicologia tomista é a própria psicologia, né? Que deveria ser, né? Retirando esse freudismo, né? Vamos dizer assim, esse mecanicismo, além desse mecanismo, esse determinismo que existe na psicologia moderna, né? Então, a psicologia, na sua essência, né? Na sua alma, ela a psicologia tomista deveria ser, né? Mas a gente tem que ficar usando esses termos, né? Psicologia tomista, né? O que para mim soa mais como uma bobagem, né? Porque é uma unidade só, né? Deveria ser, mas infelizmente tem que usar esses termos, essas nomenclaturas, né? Então, assim, o que eu achei da leitura, né? O Sidney escreve muito bem, tá? Ele domina a linguagem portuguesa. Ele é um admirador de Camões, né? Ele também tem o professor Pachá, né? Que foi membro da Academia de Letras, né? A ABL. Então, assim, é um homem erudito, é um homem culto, né, que escreve muito bem, de maneira muito deliciosa. O livro, assim, você vai se deleitando enquanto vai escrevendo de maneira muito rápida, né? Quando você vê, você nem compreende, né, que passou várias páginas, né? E olha que o livro tem aproximadamente umas 600 páginas, aproximadamente, né? Então, assim, vale muito a recomendação da leitura para vocês, né, que gostariam de entender de onde é que vem tanta desordem do nosso tempo. Tanta questão, né, da ideologia de gênero, como é que surgiu, a questão do liberalismo, a questão as coisas em geral, né, que a gente consegue palpar. Por exemplo, uma simples conversa com o seu vizinho, você vai ver que ele vai declarar, a verdade é relativa. De onde é que vem essa desordem, né? Vem de alguma coisa que estava ordenada, né? Alguém planejou isso, né? Quando pessoas ficam aferindo, por exemplo, a ideia de que a beleza ela depende de pontos de perspectiva, né? A beleza relativa, de acordo com quem vê, quem é que, né, planejou, né, teve essa ideia a ponto de estar nessa desordem que a gente vive hoje, esse declínio espiritual no Ocidente inteiro. Então, fica aí a recomendação, o link está logo aí abaixo para vocês adquirirem com 5% de desconto, tá? Grande abraço e fiquem com Deus.